Empreendedores há muitos, ouve-se falar muito no empreendedorismo. Empregadores já não sei se sobra muito espaço para eles, não é? Está escasso. Obrigada, professora Ana, pela interessante forma provocatória como permite fazer esta ligação. Muito obrigada à Irisa por este convite, é uma honra estar aqui. Eu não consigo iniciar esta apresentação sem fazer um cumprimento especial à doutora Marta Lima Basto, que eu há bocado estava ali a perguntar, confesso, se esta doutora Marta Lima Basto era a doutora Marta Lima Basto. Eu fiz, de facto, uma parte do meu percurso a ler coisas na área da ciência da enfermagem e, portanto, para mim é uma referência e será certamente para mais dos que se encontram nesta sala. Bom, eu penso que vou desiludir todos com esta apresentação, porque possivelmente aquilo que se espera da perspectiva do empregador é também que nos ajude, de facto, a encontrar empregabilidade. E eu, infelizmente, não posso dar grandes contributos nessa matéria, a não ser numa perspectiva a de tentar, quem está a formar-se para ser profissional de saúde, perceber melhor quais são, de facto, as necessidades que nós, enquanto empregadores, sentimos. E é um pouco sobre isso que vou procurar falar. E, nestes minutos de que disponho, vou percorrer muito sucintamente uma agenda com 4 pontos. Primeiro, a questão da relevância do tema da educação em saúde e dos profissionais de saúde. Depois, tentar responder à pergunta de que recursos humanos da saúde precisamos, afinal. Há algumas questões já condicionadas pela resposta à pergunta sobre a reconfiguração da força de trabalho em saúde e depois 3 desafios futuros que me parece que enfrentamos nesta matéria. De facto, o primeiro aspecto que tenho que referir, desculpem, é que, como já tem sido sublinhado em vários relatórios, não há sistema de saúde, não há cuidados de saúde sem força de trabalho em saúde. A força de trabalho em saúde, os profissionais de saúde, os recursos humanos de saúde, são de facto o esqueleto, mas também os braços e os pés, os membros dos serviços de saúde e do sistema de saúde. E, portanto, isto é fundamental ter-se presente. Os recursos humanos da saúde são, simultaneamente, o maior custo e o maior investimento de um sistema de saúde. O maior custo, porque eles representam qualquer coisa como 70% das despesas em saúde, mas também o maior custo indireto, porque é da sua atuação que decorre, por exemplo, a prescrição, mas também o maior investimento, porque sem recursos humanos da saúde nada acontece. Mas uma segunda nota para lhes dizer também que a questão dos recursos humanos da saúde e da educação dos profissionais de saúde não é apenas um assunto de formadores ou de empregadores ou de políticos ou do Ministério da Saúde ou dos próprios profissionais de saúde. A questão dos trabalhadores de saúde, da força de trabalho em saúde, é um assunto de todos, porque todos, em algum momento da nossa vida, fomos, somos, seremos doentes ou teremos alguém que nos é próximo doente. E, portanto, isto é um assunto que interessa a todos, como, de resto, começa logo por referir este relatório, que agora foi recentemente publicado e que trata justamente do recrutamento e retenção de profissionais de saúde. E dou-vos só uma nota a propósito deste relatório, que é interessante, porque diz o seguinte: os incentivos financeiros resolvem poucos problemas ou problemas nenhuns, quando utilizados isoladamente. E nós, empregadores, muitas vezes pensamos que é pelos incentivos financeiros que resolvemos o problema de atrair profissionais de saúde e de os manter motivados para certas áreas. Ora, este relatório vem pôr o dedo na ferida e é uma área, como sabem, que está a ser muito discutida em Portugal a propósito de recrutar pessoas para zonas carenciadas, dizendo: não vão por aí. Se forem só por incentivos financeiros, dificilmente lá chegam. E se chegarem, é por um curto período de tempo, porque há alguns anos, a eficácia dos incentivos financeiros esbate-se completamente. Portanto, deixo aqui a água na boca para visitarem este documento que está disponível eletronicamente. Mas a pergunta era, afinal, de que recursos humanos da saúde precisamos? E o professor Sá Clarides, de facto, respondeu a esta pergunta já de uma forma brilhante, como só ele consegue, que é a resposta de que os recursos humanos da saúde dependem das necessidades em saúde. E nós não podemos, muitas vezes perguntam-me, quantos médicos faltam em Portugal? Quantos enfermeiros faltam em Portugal? E afinal, técnicos de diagnóstico e terapêutica, quantos faltarão?
E é muito difícil, de facto, mudar a mentalidade de abordagem desta pergunta, dizendo não há um número exato, não há um número mágico, depende de várias coisas, depende também da conjugação de profissionais de saúde, mas depende da combinação de competências, mas depende sobretudo das necessidades em saúde. E elas não são, nós primeiro temos que as conhecer para depois, de facto, podermos definir quais são as prioridades, ajustar as metas e os objetivos dos serviços e então, finalmente, responder à questão que profissionais de saúde e com competências precisamos para responder àqueles serviços e ao funcionamento daqueles serviços. Portanto, é a primeira ideia que eu gostava de deixar. Necessidades é que determinam os recursos que precisamos. E nós bem sabemos que as necessidades em saúde se modificaram de uma forma óbvia e evidente. O professor Sá Clarido já falou, mais uma vez, questão do envelhecimento, só um númerozinho, 26% dos portugueses têm mais de 65 anos. Questão do empobrecimento, 2 milhões de portugueses estão em risco de pobreza, 300 mil são crianças, 26% de portugueses estão em fragilidade económica. Significa isto que não conseguem satisfazer coisas como comer uma refeição de carne ou de peixe de 2 em 2 dias, manter a sua casa regularmente aquecida, fazer face a uma despesa imprevista. Complicado. Por outro lado, a questão das doenças crónicas. 50% dos portugueses têm pelo menos uma doença crónica. E depois eu podia começar a citar os números. 10% ou mais são diabéticos, 10% ou mais têm obesidade, 10% ou mais têm asma, 6% têm uma doença pulmonar obstrutiva crónica, 20% de depressão. É um rosário, de facto. E poderia continuar a dizer-vos e percorrer o ciclo de palavras que procurei traçar à roda deste homem de Vitrúvio para vos dizer de como as necessidades mudaram. Mudaram na perspectiva do doente, mas mudaram também na perspectiva daquilo que os serviços, é a forma de organização dos serviços e os instrumentos de que os serviços dispõem para responder às necessidades dos cidadãos. E então, ainda continuando a tentar responder à questão de que recursos humanos precisamos enquanto empregadores, convém perceber que a resposta a esta pergunta tem que ter em conta 4 dimensões. 4 dimensões para atingir aquilo que é o objetivo de todos os sistemas de saúde. E o objetivo de todos os sistemas de saúde é conseguir a cobertura universal em saúde. O que é a cobertura universal em saúde? É garantir que as pessoas têm, de facto, os cuidados de saúde que são necessários à sua situação e que estão protegidas do risco financeiro quando precisam de consumir esses cuidados de saúde. Como é que isso se faz em termos da dimensão de recursos humanos da saúde? Considerando 4 dimensões que estão representadas nesta escada. Por um lado, a disponibilidade de recursos humanos. Disponibilidade quer dizer número e competências. Por outro lado, a questão da acessibilidade, é o segundo degrau. O que é a acessibilidade? É a distribuição pelo território, mas também a distribuição setorial. De pouco nos serve ter muitos médicos se eles estão todos concentrados na área hospitalar. Qual é o degrau a seguir? O degrau da aceitabilidade. Num país como o nosso, relativamente homogéneo em termos culturais, esta dimensão não será tão visível. Mas pensem, por exemplo, em países em que há grandes diferenças étnicas, religiosas, culturais. A questão da empatia, da relação com o profissional de saúde é também fundamental. A confiança. Porque senão não há procura, não há manifestação sequer da necessidade. O último degrau é, de facto, o da qualidade. E o da qualidade convoca esta dimensão da educação, designadamente da educação na sua vertente de formação permanente. E, portanto, sem estas 4 dimensões, nós não conseguiremos garantir recursos humanos necessários àquilo que os empregadores, de facto, necessitam. Depois, por outro lado, nunca esquecer também esta dimensão de que a força de trabalho em saúde que precisamos, o sistema de saúde, eu, empregadora, vou utilizar como input, entrada do meu processo de produção, o principal output de um outro setor, que é a educação. Portanto, é função, aquilo que eu vou contratar é função daquilo que o setor da educação disponibiliza e lança no mercado. E, portanto, há aqui um processo produtivo que não se pode perder de vista. E se nós queremos, de facto, ter os recursos humanos de saúde que precisamos para prestar os cuidados de saúde de que a população precisa,
precisa, temos que ter em vista este pipeline. E então, o que é que eu diria? Diria que nós precisamos de reconfigurar a força de trabalho em saúde, porque se nós olharmos à nossa volta, nós vemos que os profissionais de saúde, no essencial, continuam a trabalhar da mesma forma como o faziam há 50 anos atrás. Ora, com estas mudanças todas, em termos de necessidades assistenciais, isto provavelmente não faz sentido. O que é que nós vemos quando olhamos para a realidade das nossas instituições prestadoras de cuidados de saúde, e eu olho sobretudo para aquelas que conheço melhor, que são os hospitais? Por um lado, tendência ainda para a especialização e a subespecialização. E todas as áreas de conhecimento em saúde, pelo menos numa certa fase, mimetizaram, replicaram aquilo que foi a organização do trabalho médico, ou seja, cada vez mais os silos de conhecimento para conseguir abarcar um conhecimento que cada vez era maior. Por outro lado, uma tendência para olhar para cada condição, aqui é uma tradução direta da palavra, daquilo que se quer dizer como para a situação, para o fígado, para o braço, para o olho, e não para o problema do doente, para o doente como um todo. Por outro lado, uma força de trabalho que, de facto, oferece, o que é que nós oferecemos? Contactos episódicos e isolados, consultas, internamentos, cirurgias, por aí fora. Uma força de trabalho que explora insuficientemente as competências da equipa, mas as competências do próprio doente. E, portanto, muitas vezes nós damos connosco perdidos nesta questão que eu deixo, que é: quem é que deve tratar uma adolescente fumadora com diabetes, com quadro de depressão e grávida? Quem é que deve tratar um hipertenso e diabético de 65 anos com insuficiência cardíaca e doença renal crónica? Quem deve? Quem é o profissional? É o enfermeiro? É o médico? É o pneumologista? É o obstetra? É o diabetologista? Quem é? É o psiquiatra? Quem é? E a minha resposta é: cuidados integrados, e andamos todos à procura disso, exigem profissionais integrados. E é para essa linha que, de facto, devemos todos trabalhar, escolas e empregadores. E como é que nós conseguimos fazer isto? Ter profissionais mais integrados? Por um lado, modificando de alguma forma a nossa formação. Pelo menos num aspecto que eu penso que está muito longe daquilo que é a nossa realidade, e também isso também já foi referido, que é uma melhor articulação entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, e uma melhor articulação também com as ordens profissionais. Estes três parceiros têm andado vezes demais a trabalhar cada um para o seu lado. E depois nós lemos aquilo que vem na literatura internacional e toda a gente diz que há evidência de que um reforço dessa cooperação promove uma melhor adequação da força de trabalho às necessidades em saúde. Então, temos que fazer este diálogo, temos que sentar as pessoas à mesa e começar a conversar. Ou, pelo menos, conversar mais. O que é que nós temos que fazer? Qual é a mudança que temos que fazer? Temos que passar de uma formação muito orientada para a aquisição de competências técnicas para uma formação orientada para a maximização de competências. Uma formação conjunta e que fomente competências transversais. Eu tive o grato prazer de fazer parte daquele grupo de trabalho da Gulbenkian Health Platform, no grupo de trabalho que fez a componente de recursos humanos da saúde. E nós fazíamos uma proposta, e é uma proposta velha também, que é o ano comum para os profissionais de saúde, como alavanca, penso que sou clara quando digo ano comum para os profissionais de saúde, toda a gente que ingressa num curso que de alguma forma tem a ver com prestação de cuidados ou com a área de saúde, mesmo que não seja com a prestação direta de cuidados, ter um ano, seja um período de formação conjunta para esbater barreiras e criar cumplicidades, porque só os bancos é que criam cumplicidades, os bancos de partilha de conhecimento, depois mais adiante é muito mais difícil. Por outro lado, fugir da questão da fragmentação dos programas e começar a apostar em programas mais integradores. Fugir da rigidez curricular e pedagógica e avançar para métodos orientados para a prática. O PBL está aí e com resultados interessantes, e há outras experiências igualmente que vale a pena analisar igualmente. Por outro lado, deixar esta componente do hospitalocentrismo também no treino dos profissionais de saúde e passar para também a valorização de outras componentes do treino. Deixar a prática individual e focar mais na medicina colaborativa, de que já nos falava o professor Sá Clarides.
pensar que nós nunca sabemos tudo. E o lifelong learning e a recertificação são necessidades que nós temos que ter. Digam-me, se faz favor, porque é que é necessário voltar a fazer uma prova de que se continua a ter competências para conduzir a partir de uma determinada idade e um profissional de saúde não tem que fazer uma recertificação das suas competências em determinado momento. Uma vez neurocirurgião para a vida toda, sentem-se seguros com isto. Outro aspecto que eu penso que é muito importante é a questão da revisão do skill mix. Skill mix é combinação de papéis profissionais numa equipa, para ficarmos todos a falar da mesma coisa, porque esta palavra pode querer dizer muitas coisas. E nós, de facto, precisamos de ver quais são as competências que temos nas equipas e aproveitá-las melhor. E isto é fundamental para nós conseguirmos melhor eficiência, mas também melhor acesso e melhor qualidade. Não é uma questão apenas de números e de eficiência do sistema, é uma questão de resposta àquilo que são as necessidades dos cidadãos. E há muita evidência de que nós estamos a aproveitar muito mal as competências, por exemplo, da enfermagem, insuficientemente. Agora, também tenho que fazer aqui uma nota. Para nós aproveitarmos bem as competências da enfermagem, temos que a ter presente na equipa. E muitas vezes não temos, ou temos com números tão reduzidos que depois, de facto, é difícil trabalhar. E, portanto, o que é que eu diria a este propósito? Passar de uma organização do trabalho em torno das profissões para uma organização do trabalho em torno das necessidades dos doentes, o tal percurso dos doentes. Passar de conteúdos profissionais que são baseados na definição de tarefas. Psicólogo pode fazer isto e aquilo, médico pode fazer isto e aquilo, para conteúdos profissionais que são baseados nas competências. Não é por uma pessoa ter um determinado título que ela é igual a outra pessoa que tenha o mesmo título, por muito que isso nos custe. Não é que não sejam igualmente capazes, é que podem estar em fases diferentes do seu ciclo de prática profissional e isso faz diferença. É porque se podem ter subespecializado mais nesta ou naquela área e isso faz diferença. Passar de uma fase em que muitas vezes as equipas não sabem o que é que têm dentro delas, para uma fase em que as pessoas se conheçam e confiem umas nas outras. De uma distribuição normativa dos papéis profissionais para um incentivo a experiências locais baseadas em protocolos de trabalho. De uma cultura de responsabilização individual, que é aquela que nós temos muito das ordens profissionais, que responsabilizam apenas os seus profissionais, para uma cultura de responsabilização da equipa. Se o trabalho é em equipa, nós temos que mudar a regulação profissional. De uma cultura de modelos de financiamento focados na remuneração do trabalho médico, para uma cultura de modelos de financiamento baseados na remuneração do desempenho global. E depois ainda, o último aspecto que eu penso que surge como desafio, a necessidade, de facto, de contar com os doentes para responder a novas necessidades. Os profissionais de saúde têm, de facto, que dar este salto e, para isso, também têm de ter tempo para poder contar com os doentes. Nós temos pouca experiência no nosso sistema de saúde de aproveitamento daquilo que, se calhar, é o nosso maior recurso e mais inexplorado, os próprios doentes. E há evidência por esse mundo fora, e nossa também, e boa, de que, com o apoio adequado, os doentes crónicos, designadamente, podem conduzir a gestão da sua condição com ganhos para a sua saúde, qualidade de vida e autonomia. E, portanto, é também para isto que nós temos que formar os nossos profissionais de saúde, para esta mudança cultural. De facto, há bocado já foi dito, a assimetria da informação e a relação da agência tendem a evoluir para doentes mais informados e autónomos. A atividade assistencial, com pouco espaço para a educação, tem que ceder passo ao conhecimento sobre a gestão da doença, ao envolvimento do doente, como dizia o professor Sá Clarides. E o doente, como sujeito passivo do direito à saúde, tem de ser um doente confiante na utilização dos seus próprios conhecimentos. Eu estou mesmo a terminar e queria deixar-vos duas notas a este propósito. Uma de uma quase anedota que se conta num livro que tenho andado a ler e que se passa num hospital inglês, supostamente, e que vem a propósito desta questão do doente sujeito passivo ou do doente envolvido. Um médico passaria visita a uma enfermaria e depara-se com vários doentes, todos alinhados em várias camas, e diz a um deles: o senhor está morto. E o doente fica atarantado e olha para a enfermeira e diz: mas eu não estou morto. E a senhora enfermeira faz um gesto e diz: calma, calma, já vamos tratar de si. É humor inglês. Eu sei que não suscitou propriamente gargalhadas, mas isto é no sentido de dizer que muitas vezes os profissionais de saúde acham que sabem tanto sobre os doentes que têm à sua frente e sabem tão pouco, não é? Temos que fazer este caminho.
Eu termino, gostava de vos ter trazido uma fotografia de uma viagem recente que fiz a Londres, e onde num centro de saúde fiquei estupefacta, fiquei eu e de resto ficaram as pessoas que viajavam comigo, eram todas profissionais de saúde, porque num centro de saúde do NHS, do Serviço Nacional de Saúde, o diretório, portanto aquele cartaz que está à porta com os serviços, dizia acupuntura, homeopatia, medicina tradicional chinesa, e depois dizia psiquiatria, medicina interna, enfermagem. E, para uma portuguesinha, é um choque cultural imenso perceber que há outros sistemas, há outros profissionais, há profissões muito antigas e com muita história, muito saber, e que nós precisamos de os convocar como empregadores para ajudar aquilo que nós todos precisamos de fazer, que de facto é melhorar a saúde das populações. E era este o meu contributo.